Olá pessoal, professor Luciano aqui, novamente, para dar continuidade ao nosso sistemas de Microservices Services, ok pessoal? Então, sem mais delongas, prepare seu cafezinho aí, pegue seu cafezinho e vamos codar. Bom, pessoal, o que nós fizemos até agora, tá? Nós já estamos com um ecossistema de microservices já começando a criar uma robustez, vamos dizer assim, né? Nós iniciamos criando um Greeting Service, que foi aquela API para nós relembrarmos, a API REST, relembrar do nosso velho e bom ecossistema Spring, né? Depois nós criamos o Currency Service, onde nós implantamos um banco de dados, nós fizemos toda a parte de integração de Flyway com migração, né? Migração do banco de dados com Flyway Migration. Criamos o config service, eu esqueci de falar antes, né? Parte de configurações, que no momento estamos utilizando só para o greeting service, mas para utilizar para os outros seria super fácil, né? Vocês já viram como é tranquilo isso. Outra questão, nós criamos o product service, né? O product service a gente já fez a comunicação com o currency service, subimos mais uma instância, criamos o Discovery Service, e através do Discovery Service conseguimos alcançar o balanceamento de carga aqui nessas requisições entre o Product Service e o Currency Service. Então já está uma situação bem, um ecossistema bem robusto, vamos dizer assim. Nesse momento nós temos aqui o Config Service consumindo a API do GitHub, né? Ele faz requisições lá no GitHub e consulta as informações. E agora nós vamos colocar mais um aplicativo, uma API externa, mais um serviço de terceiro, que é o Banco Central. Então a ideia agora nesse vídeo é nós fazermos o nosso Currency Service, ao invés de utilizar a nossa base local, que pode estar desatualizada, que tem uma certa limitação, nós utilizarmos a API do Banco Central, certo? Primeiro, rapidamente, aqui, o que é a API do Banco Central, tá, pessoal? O Banco Central tem uma API lá dentro de dados abertos, ok? O nome do servidor é Olinda, provavelmente em homenagem à cidade, né, que vocês já devem conhecer. E o Banco Central tem essa API onde tem várias documentações. Tem até o Swagger aqui se você quiser consumir, tá? Tem vários endpoints que você pode utilizar. Eles utilizam o padrão OData, que a gente chama, né? De Open Data Common Open Database License, tá? Então, é um padrão de entrega de dados, tá ok? Como é que ele funciona, tá? Se você olhar aqui dentro do Olinda, ele vai ter vários endpoints. Então, se você consumir esse cara aqui, ele vai ter vários endpoints aqui. E especificamente nós vamos estar utilizando o endpoint que vocês vão estar vendo aqui nessa URL, se vocês der um pause no vídeo ali, que é a cotação moeda dia. É essa o endpoint que nós vamos estar utilizando. Então, nós vamos usar essa URL aqui do início, tá? E o endpoint vai começar nesse aqui, cotação moeda dia. Essa parte aqui ele é uma configuração lá interna deles e tal, e daí aqui que vai estar os dados principais que nós vamos estar alterando, ok? Nesse parâmetro arroba moeda, nós vamos passar a moeda que nós vamos querer e a data de cotação. Para fins didáticos, aqui nós vamos utilizar uma data fixa, tá, pessoal? Porque o que acontece? Se você tentar consultar uma data de domingo, por exemplo, deixa eu pegar aqui dia 19, opa, 05, 19. Lembrando que é padrão mês, mês, dia, dia e ano, né? Então é sempre o mês no formato 2 dígitos, o dia 2 dígitos e o ano no formato 4 dígitos. Então, se eu pegar aqui um domingo, deixa eu pegar, 19 era segunda, não? Deixa eu pensar aqui. Ah, é 18. 18 aqui. Se eu pegar um domingo, ele não vem, não dá erro, mas também vem uma lista vazia, porque domingo não tem cotação, né? Então sempre teria que voltar um dia. Então, para a gente não perder muito tempo nessa lógica, a gente vai implantar aqui com uma data fixa, tá ok? Nós vamos colocar aqui a data fixa de dia 16 do 5. Se vocês quiserem mudar isso, não tem problema. O que nós vamos estar alterando aqui, que nós não vamos mudar, que nós vamos mudar é a moeda. Então, nós vamos botar EUR para euro, USD para dólar americano e assim por diante, ok? Outra questão, se você coloca uma moeda inválida, por exemplo, eu vou botar USS, tá? Ele traz aqui um retorno vazio, ele não dá um erro, mas traz uma lista vazia, quer dizer que ele não tem cotações para essa moeda, isso a gente tem que estar ciente, ok? Outra questão, tá, pessoal? A cotação ele traz nesse padrão aqui,
e é sempre em relação à moeda brasileira, ou seja, ao nosso real, né? O nosso real brasileiro. Então ele sempre traz uma lista, e isso é importante porque no momento que a gente for criar o currency response lá, a classe que vai receber essa resposta, ele tem que estar nessa estrutura. É um objeto, dentro desse objeto tem dois atributos, nós vamos utilizar somente o atributo value. Esse atributo value contém uma lista, né? Uma lista, isso aqui é uma lista de objetos. E nós vamos pegar o último objeto, que seria a cotação do fechamento PTAX. Tá? Nós vamos pegar esse cara aqui e vamos pegar ali por padrão uma dessas cotações aqui, cotação venda, cotação compra, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Então nós vamos ter que consumir essa API. Então esse é o objetivo desse vídeo de hoje, fazer o nosso querido Currency Service, em vez de buscar o banco de dados, ele buscar lá na API do Banco Central. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, para nós começar a utilizar isso aí, então nós temos aqui o nosso API já rodando, né? Eu vou subir, eu deixei subindo ativo aqui o nosso Currency Service. Ele está dando erro aqui, tá? Porque o Discovery Service está parado, né? Então ele fica tentando conectar o Discovery Service para se registrar e buscar a lista de instâncias do nosso ambiente, porém ele não recebe resposta. Então ele dá um erro, toda vez ele dá um erro aqui dizendo, ó, não consegui requisitar, não consegui contato com algum servidor conhecido, tá? Então ele fica dando esse erro. Então vocês não se preocupem. Mas quando você quer rodar tudo bem certinho, sempre tem que começar iniciando pelo nosso Discovery Service, depois o Config Service e depois os outros serviços, tá? De preferência o Currency Service, já que o Product vai precisar utilizar ele, né? E daí depois o Greeting e o Product, ok? Mas vamos lá. Então o nosso Currency Service já está rodando, eu vou dar um stop nele aqui. Eu vou dar um stop nesse serviço para a gente não ter nada rodando, porque nós vamos ter que botar uma dependência, tá? Então, a primeira dependência que nós vamos colocar aqui é a questão do Feng. Lembra, nós vamos ter nós já temos no nosso ambiente o nosso Product Service consumindo o Currency Service. Através do que? Ele faz requisição síncrona, né? Através do Feng, um cliente REST, né? Para o nosso Spring. Então tem o OpenFang aqui. Então nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos adicionar a dependência OpenFang no Currency para ele consumir o nosso banco, a API do Banco Central através de requisições HTTP, através de requisição REST, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no projeto do Currency Service, vamos abrir o POM.xml. O nosso .xml a gente vai procurar lá onde tem dependências, certo? Só um pouquinho que ele está iniciando aqui, então, se caso não aparecer isso aqui, aguarde um pouco que ele está carregando a questão do boot, do Spring Boot tudo. Daí nós vamos vir aqui nessa opçãozinha aqui do ADD Spring Boot Starter. E daí a gente vai dizer que a gente quer utilizar o cliente OpenFang para a gente poder fazer requisição API do Banco Central, ok? Então, vou procurar aqui por Fang. Ele vai aparecer lá dentro do Spring Cloud Routing. Seleciona ele, Next. Lembra aqui que ele vai adicionar uma dependência a mais, então, em cima disso aqui. Marca o .xml, ele vai estar adicionando essa dependência e manda dar um finish. Okay? Com isso, a gente está com o nosso projeto preparado para fazer requisições FANGs. Porém, só adicionar a dependência não adianta, né? Nós temos que vir na nossa classe principal, então dentro do Currency Service, nós vamos pegar aqui dentro de Source Main Java, dentro do nosso pacote inicial aqui, nós vamos abrir o Currency Service Application, ok? Com o Currency Service Application aberto, que é o cara que tem o nosso método main, a gente vai dizer que esse projeto ele vai ter clientes FANGs. Então a gente tem que sempre colocar isso aqui, porque senão ele não vai funcionar o nosso cliente FANG. Então vou colocar aqui um @enable FANG, vou dar o contra espaço aqui para ele fazer o import lá do enable FANG clients. Beleza? Feito isso, posso dar um Ctrl S e voltar aqui. Bom, o que nós vamos ter que fazer? Tá? Nós vamos ter que criar duas classes principais. Uma vai ser a interface, na verdade, de cliente, que vai fazer a requisição HTTP.
e a outra vai ser a resposta. Então lembra, o nosso servidor que nós vamos estar contactando, Olinda, ele retorna essa resposta aqui, ok? Ela retorna essa resposta. Então nós vamos ter que criar uma classe que esteja preparada para receber essa nossa resposta aqui. Então vamos lá. Então vou criar aqui, vou voltar aqui no nosso projeto, vou vir aqui no nosso package inicial, no nosso package raiz, vou dar um botão direito, New, Class, vou criar uma nova classe, e aqui eu já vou criar um subpackage, então aqui no meu package eu vou botar ponto .clients, e vou dar o nome do que? De currency, BC, de Banco Central, né? Response, vai ser a resposta do nosso Banco Central, ok? Então vamos dar uma olhadinha lá o que nós temos lá no nosso Banco Central, tá? Na nossa API. O que ele retorna? Ó, ele retorna um objeto JSON com um value que é uma lista desse objeto aqui. Então a primeira coisa que dá para a gente fazer é já criar esse nosso objeto aqui que vai estar dentro dessa lista. E aqui a gente pode criar uma classe dentro de outra classe, tá, pessoal? Não tem problema, a gente pode fazer isso daí. Criar uma classe estática aqui dentro e daí a gente pode utilizar lá dentro, beleza? Então a gente vai criar uma classe aqui dentro da classe currency, que vai ser específico do Banco Central, ok? Aqui, pessoal, a gente só vai utilizar uma dessas cotações, tá? A gente podia utilizar a cotação de compra ou cotação de venda e assim por diante. Vamos pegar a cotação de venda por padrão, tá? Então, aqui dentro do currency PC response, eu vou criar uma outra classe que eu vou utilizar ela ali dentro. Então, vou criar ali public static. Daí eu posso dar um nome para essa minha outra classe, né? Posso dar um nome qualquer aqui, class, public static class. Eu vou chamar ela de currency BC, tá? A currency do BC, do Banco Central. E daí eu vou dizer que essa nossa classe estática, ela vai ter um atributo só, private double cotação venda. Aqui, pessoal, esse atributo aqui ele tem que estar bem certinho, o mesmo nome que nós estamos tendo lá no objeto JSON que vem de volta. Então, aqui é cotação venda. Então, esse objeto aqui nosso, nós vamos chamar de currency BC, mas esse atributo tem que usar no português brasileiro, né? Porque ele está cotação venda. E a mesma coisa esse atributo velo. Beleza, aqui daí eu posso, dentro dessa classe, dentro da classe currency BC, que é uma classe dentro da outra classe, tá, pessoal? Botão direito, source, generate getters and setters. Daí vai aparecer o cotação venda, eu seleciono e mando gerar, certo? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho uma classe estática dentro da outra classe. Isso não é uma coisa tão comum de se fazer, mas em alguns casos você vai fazer. Por quê? Porque essa classe currency BC eu só vou utilizar dentro dessa currency BC response. Então não tem por que eu criar um outro arquivo para ela. Essa minha classe principal, que vai receber esse cara, ele vai receber um objeto JSON que vai ter um atributo value, que vai ser a lista desses nossos outros objetos menores. Então, vou criar aqui private, vai ser uma lista, né? List, mando importar lá do nosso Java útil. O que ele vai ter dentro dessa lista? Esse nosso objeto currency BC. Então, vou botar aqui currency BC. E o nome desse atributo eu tenho que botar exatamente como está aqui. Então, aqui é value. Então, tem que botar value. E daí eu posso gerar os gets e sets para esse nosso value. Então, aqui dentro eu clico no botão direito, source, generate getters and setters, seleciona o atributo value, generate. Beleza? Vou dar uma ajeitada aqui no nosso código. Então, ok. Esse currency response vai ser o cara responsável por receber a resposta do nosso objetão aqui, JSON, certo? Nesse cara aqui. Agora nós temos que fazer o cliente, que vai fazer essa requisição para essa nossa URL, para esse específico nosso endpoint. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos voltar lá. Eu vou aqui dentro do subpackage, vou dar um F5 assim eu posso organizar, mas sobre o subpackage client eu vou botar o botão direito, new, interface. Lembra que o Spring, o OpenFang, ele utiliza o conceito de uma programação declarativa, então a gente utiliza interfaces, a gente usa abstrações e a implementação disso fica por debaixo dos panos, vamos dizer assim, né, por conta da biblioteca. Então a gente vai usar uma interface
O nome aqui a gente pode botar currency BC client. Lembra, tenta respeitar sempre o padrão, né? E essa nossa interface vai ser o nosso cara. Então, a primeira coisa que eu vou botar aqui, eu vou botar a anotação dizendo que ele vai ser um cliente Feng. Então, eu vou botar aqui Feng Client, né? Eu vou dar um nome para esse nosso cliente. Não é obrigatório, mas é bom colocar aqui. Então, eu vou botar aqui, vou chamar o nome dele de Currency BC Client. Vou botar o mesmo nome da classe, tá? Não tem problema. E vou colocar aqui, vou dar até um enter para deixar separadinho. Vou colocar aqui a URL. Qual vai ser a URL que nós vamos consumir, tá? Então, nós vamos usar essa daqui, ó. Até o OData, beleza? Aquela outra parte eu vou considerar como endpoint, certo? Se eu quisesse botar tudo, eu colocaria, não tem problema. Só os parâmetros que não, né? Então, se você está assistindo o vídeo aí, dá um pause e copia essa URL. Lembrem-se, tem que ser bem certinho, tá? Não pode errar nada, senão vai dar erro. Um teste é pegar e depois acessar isso aqui via browser para ver se essa URL está certa. Feito isso, agora dentro da nossa classe é só criar o nosso primeiro método. Então, o nosso método vai ser o cara que vai responder um currency bc response. Então, ele vai retornar um objeto aquele que nós preparamos. Get currency vai ser o nome do nosso método. E ele vai receber como parâmetro, lembra que eu falei que a data a gente vai deixar fixada em 15/6? Então, nós vamos receber só a moeda como parâmetro, tá, pessoal? Ah, professor, eu já quero ajustar, quero fazer bonitinho para ele pegar sempre a data mais atual. Beleza, você vai ter que fazer essa lógica por conta aí, mas é tranquilo de fazer, né? É só fazer uma busca, se não tiver, faz a busca do dia anterior até achar o dia que tu tem, né? Mas é bem tranquilo. Então, vou receber aqui, via uma string, o quê? A nossa moeda que ele vai estar tentando converter, certo? A moeda que ele vai buscar lá. E aqui a gente vai fazer os mapeamentos necessários. Então, eu vou dizer que vai ser uma requisição do tipo get, então get mapping. E agora eu vou ter que botar aqui, entre aspas aqui dentro, entre parênteses, entre aspas, o restante, o meu endpoint. Então, eu vou voltar aqui, ó, rotação, aqui, o data. Eu vou pegar aqui o barra e vou copiar até o final da minha URL. Você está assistindo o vídeo, dá um pause aí e pega. Pessoal, essa parte aqui faz parte do nosso endpoint, tá? Então isso aqui não mexe nada. Ele vai iniciar o parâmetro, o primeiro parâmetro vai ser o @moeda. Aqui sim, aqui a gente vai passar um valor variável, que vai ser o quê? A gente vai colocar aqui entre chaves, então, moeda. Tá? Tem que cuidar aqui que tem os apóstrofos, tá? E comercial, data de cotação. Deixei fixo aqui, então, a data 16 de maio de 2025. E aqui no final ele tem um outro parâmetro, que é o formato de resposta. Então, como a gente trabalha com JSON, a gente vai dizer, eu quero que tu me retorne esse objeto no formato JSON. E só para finalizar, nós temos que dizer que esse moeda vai vir através desse cara, através do quê? De um path variable, tá? Ele vai ser um path variable, ele vai injetar esse moeda aqui no caminho path aqui, tá? Poderia ser via parâmetro, poderia, mas a gente pode usar aqui, ó, path variable. Opa, ele vai, deixa eu dar um ponto de espaço aqui. Então, path variable string moeda. O que ele quer dizer? Quer dizer que ele vai pegar essa moeda e vai substituir aqui no lugar desse nosso path aqui, tá, pessoal? Alguns testes eu fiz com param, com request param, porém, como aqui tem um arroba, às vezes não dá muito certo, tá, pessoal? Por isso que eu optei por usar esse path variable, que daí funciona bem tranquilo, ok? Então, já tenho o nosso response pronto, até vou dar um Ctrl S aqui que eu não tinha salvo. Tem o nosso cliente já preparado, agora basta eu utilizar, né? Já habilitei ele no application, então o que eu fiz? Adicionei a dependência, habilitei dizendo que esse Spring Boot vai estar preparado para clientes Feng, criei o objeto de resposta para receber a resposta, criei a classe, a interface aqui com a requisição, né, de forma declarativa, mas coloquei aqui o que eu quero que ele faça, quero que faça um get nessa URL, nesse endpoint, especificamente passando no lugar desse parâmetro moeda aqui, passando o que vier na requisição. Então, basta agora a gente utilizar esse cara. Como é que a gente vai fazer? A gente vai lá na nossa controller. Então, nós vamos lá na nossa controller, lá dentro de Currency Controller,
a nossa controle, o que, que ela está fazendo agora? Ela está indo buscar o nosso currency, aonde? No banco de dados. Esse cara aqui é o cara que nós vamos tirar. Ele não vai mais buscar no banco de dados. Ele vai buscar no nosso não, né? Na API do Banco Central, certo? Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos ajustar. Primeira coisa, esse cara aqui, ó, eu vou deixar por enquanto, tá, pessoal? Por mais que nós não vamos utilizar ele, mas eu vou deixar porque nos próximos vídeos a gente vai utilizar ele como um fallback, tá bom? Depois a gente fala sobre isso. Então, eu vou deixar aqui. Mas eu vou dizer que, além disso, eu vou precisar um cliente Feng. Mais especificamente, eu vou precisar o nosso currency BC Client, certo? Então, vou botar aqui, vou chamar ele de currency BC Client, tá? Vai ser o nosso cliente lá que vai consumir o nosso banco de dados, ok? Quando eu coloco aqui, ele já me diz, ó, cara, tu tem que inicializar esse cara, certo? Então, nós temos duas opções aqui, que se nós clicar aqui, ele vai ter a opção que ele vai inicializar o currency BC Client como null, que não é o que nós queremos, e o que nós queremos é, na verdade, essa é a segunda opção, que vai fazer a injeção de dependência via método construtor, certo? Então, o Spring OpenFang lá, o OpenFang, a biblioteca vai ser responsável por implementar esse cara aqui e vai injetar aqui dentro através do Spring MVC. Beleza, agora sim. Já temos o nosso cliente aqui sendo injetado, agora nós podemos vir aqui consumir ele. Beleza, primeira coisa, eu vou comentar essas duas linhas, tá? Eu vou comentar elas somente porque eu vou utilizar depois, tá? Então, não precisa apagar. Se eu quisesse apagar, poderia apagar, mas nesse momento, depois eu vou ter que utilizar, então, para mim não precisar estar digitando. Primeira coisa, vocês viram lá que nós estamos agora, podemos receber aqui Search Target, pode ser que receba no formato minúsculo ou maiúsculo. Então, para a gente evitar erro, o cara mandou, fez a requisição com BRL minúsculo. Se tu mandar isso para o nosso a API do Banco Central, ele não vai retornar, ele não vai achar, porque tem que ser no formato maiúsculo, né? Então eu vou mudar isso aqui tudo para uppercase, tudo maiúsculo. Então eu vou fazer aqui source igual, source igual a source.to uppercase. E a mesma coisa para o target igual target.to uppercase, certo? Então vou setar aqui. E agora, como a gente vai ter mais, eu vou querer que apareça aqui no environment, eu quero que apareça da onde que ele buscou. Ele buscou no Banco Central. Não, ele buscou no banco de dados local, certo? Depois a gente vai trabalhar com cache. Então, eu vou querer passar isso. Então, eu vou criar aqui uma variável string, que eu vou chamar de data source, origem dos meus dados, né? Inicialmente, ela vai estar data source none, nenhuma, certo? E aqui eu vou começar a minha lógica para mim buscar os dados aqui. Primeira coisa é, se eu estou tentando converter de dólar para dólar, qual que é o fator de conversão, né? Qual que é o fator de conversão? O fator de conversão é 1. Então a gente já pode preparar nosso sistema para isso. Mas antes disso, eu acabei esquecendo, nós vamos ter que, ó, tá vendo que ele está dando erro aqui? Porque ele não tem. Antes ele recebia esse objeto lá do nosso repositório. Então nós vamos ter que criar esse currency, nosso objeto currency entry. Então, vou criar ele aqui já de início. Currency entity. Currency, o nome, igual a new currency entry. Eu estou criando ele. Então, já vou setar algumas coisas. Por exemplo, currency.set source. Vai ser o source nosso lá que veio da requisição, né? Currency.set target. Vai ser o nosso target que veio lá da requisição, certo? Agora sim, agora vamos seguir o nosso baile aqui, certo? Então, a primeira coisa é, se aqui é dólar e aqui é dólar, o meu fator de conversão é o quê? É 1. Se é Brasil, e assim por diante. Então, vou fazer uma verificação aqui básica. Se source.equals target, ou seja, se a minha origem é igual ao meu destino, então eu vou fazer aqui currency.set conversion rate, o fator de conversão vai ser 1, né? Vai ser 1, concorda comigo? Não tem? Não tem, né? Agora, se não, bom, agora vai entrar a nossa lógica. Bom,
Aqui a gente vai poder ter vários, nós vamos poder buscar de real para dólar, de dólar para real, de euro para dólar, de dólar para euro, de euro para real e assim por diante, tá? A gente vai poder ter várias comparações. Lembrando, pessoal, que o nosso Banco Central, ele sempre considera a moeda base brasileira, a moeda real. Então, nós sempre buscamos a cotação em relação ao real, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Então, se a gente quiser fazer uma conversão entre dólar e euro, por exemplo, nós vamos ter que pegar as duas comparações, a cotação do dólar em relação ao real e do euro em relação ao real, para depois fazer um cálculo, entendeu? Fazer um dividido pelo outro para ter o nosso fator de conversão. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar aqui, por exemplo, duas variáveis aqui que eu vou chamar de currency, ou seja, vai ser o nossa cotação, nosso currency ali em relação à origem, que vai iniciar em 1, tá? Vai iniciar em 1. E vamos ter também com double cur target, que também vai iniciar em 1, certo? E agora a gente vai ver. Bom, primeira coisa, se o source.equals, ou seja, se a origem for igual à moeda brasileira, o que acontece? Ele não precisa fazer nada, ele não vai precisar buscá-la. Não vai ter cotação, né? Cotação brasileira é 1 para 1. Então, eu vou fazer botar uma negação, lembra? O ponto de exclamação. Se a cotação source, se o source for diferente, ou seja, se ele não for igual ao BRL, o que ele vai fazer? Daí ele vai fazer a busca lá no nosso client. Então, ele vai fazer currency BC response, currency BC response, e daí eu vou botar aqui resposta, qualquer uma variável, tá? E vou botar assim, ó, currency BC client ponto get currency, o nosso source. Ou seja, ele vai buscar lá. Se ele for dólar, eu vou pegar a cotação dele em relação ao dólar, tá? E aqui eu já posso fazer um if, né? Se o resp ponto, porque lembra que se não tiver, por exemplo, não tiver cotação, ele vem vazio. Então eu posso fazer assim, ó, se resp.getValue .isEmpty, ou seja, se essa lista veio vazia, eu vou ter que estourar uma exceção. Daí eu posso fazer assim, throw new exception, e daí eu vou botar aqui, currency not found for, e daí eu vou concatenar aqui o source. Ah, eu não achei cotação para dólar. Não achei cotação para moeda argentina, para moeda do Uruguai, assim por diante. Agora, se não, se ele veio resposta, eu vou pegar esse cara aqui, ó, cursource, e relacionar cursource, perdão, com o que veio de resposta. Então, eu vou fazer assim, ó, cursource igual a resp.getValue. Lembra que o getValue ele vai retornar uma lista. Nós temos uma lista aqui, tá? E eu vou considerar sempre o último item. Então, se é o intermediário, eu vou considerar esse cara aqui. Então, eu vou pegar o get, perdão, vou considerar o primeiro. É mais fácil. O certo seria pegar o último, mas para ficar mais fácil, vamos pegar o zero. Senão teria que fazer o cálculo, né? O tamanho dessa lista menos 1, né? Mas então eu vou fazer assim, ponto get 0, fica mais fácil, tá? Get 0, ponto get cotação de venda. Então ele vai pegar o primeiro item, get cotação de venda, certo? E vai jogar ali. Então aqui eu já tenho a verificação da origem em relação ao real. Tem que estar ciente disso, tá, pessoal? É o fator da origem em relação ao real. Mas pode ser que esse meu target seja outra moeda. Então vou ter que validar para ver se realmente é diferente de BRL ou se é BRL. Então vou fazer a mesma coisa. Se não target não for igual a BRL, eu vou ter que consumir o meu Banco Central de novo. Eu vou fazer tudo de novo. Currency BC Response RESP. Lembrando que essa variável está dentro desse contexto do if, então eu posso usar o mesmo nome aqui embaixo, porque aqui ela só existe aqui. É a mesma coisa, ó.
currency client, dc client.get currency, só que agora eu não vou pegar do source, eu vou pegar do que? Do target, né? Do target. E vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui. Eu poderia dar um Ctrl C ou Ctrl V, mas vou lá. If asp.getValue.exempt, não retorno nada. Então, vou lançar uma nova exceção, exception, currency not found for my target. Beleza? Então, não encontrei esse cara. Se não, daí eu vou pegar essa minha variável curTarget, e vou jogar o que veio lá na resposta. Rest.getValue.get, meu primeiro, índice 0, né? .get cotação venda. Ok? O que eu tenho agora? Agora eu tenho a cotação da moeda de origem em relação ao real e tem a cotação da moeda de destino em relação ao real. Agora, então, eu posso setar o nosso... eu posso setar aqui o fator de conversão, certo? O fator de conversão, porque sempre o fator de conversão vai ser origem dividido por essa de destino. Por quê? Porque elas estão em relação ao real, lembrem-se. Então, se eu estou procurando de dólar para euro, essas por target, por source, são os fatores de conversão em relação ao real. Então, eu posso vir aqui, currency.set conversion rate, e devo fazer por source dividido por target. E daí eu vou ter o fator de conversão entre essas duas moedas aqui, entre origem e destino, certo? E daí aqui, pessoal, lembra que nós temos o data source? Então aqui eu já posso dizer, beleza, se ele passou tudo aqui e deu certo, então data source vai ser o quê? Vai ser API Banco Central do Brasil. DCB eu vou botar ali, tá? O Banco Central do Brasil. Beleza, ele já pegou a cotação. Então agora o restante aqui segue mais ou menos como estava. Ele vai converter o valor, vai pegar o valor vezes o fator de conversão, né? A cotação vezes o valor de conversão e vai botar no valor convertido. E o currency service na porta aqui, eu vou colocar mais um mais aqui, vou botar assim, ó. Data source, dois pontos, e vou botar lá a minha variável data source. Então, ele vai ser ou None ou API Banco Central. Depois a gente vai melhorar isso aqui, vai ter outras fontes de dados, certo? Então, isso aí, Ctrl S, vamos testar o nosso cara. E aqui, pessoal, eu vou iniciar ele no modo debug, não vou botar nenhum breakpoint, tá? Mas depois vamos botar um breakpoint para ver ele passo a passo ali, entender a lógica. Vamos lá. Lembrando que ele vai ficando dando uns erros aqui, maluco. Até eu vou iniciar o Discovery Service, tá, pessoal? Se vocês estiverem fazendo o teste, inicie o Discovery Service. Senão ele vai ficar dando erro, dizendo que ele não encontrou o servidor Eureka. Ele vai ficar dando erro ali, então, né? Então é melhor deixar rodando o Discovery Service, porque daí ele já vai conseguir se registrar e vai funcionar, não vai ficar estourando esse erro no nosso console, beleza? Então tá iniciando ali os serviços. O currency service já iniciou, ele demorou um pouquinho, porque justamente dá erro, que ele tenta conectar aqui ó, no Eureka. Vamos aguardar aqui o nosso Discovery, né? Nosso Discovery está no ar. Ok, então beleza, vamos lá, vamos fazer o teste agora. Então vou vir aqui na minha requisição, né? Localhost, eu iniciei a instância no 8100 currency, e eu vou querer converter aqui $1.000 USD em reais. Vamos ver, olha, demora um pouquinho, porque ele vai fazer a requisição agora lá no Banco Central. Então, ele está dizendo, ó, o fator de conversão naquele dia, né, estava 5,7118. Então, $100 eu botei, acabei botando 100, né, eu quero 1.000, vou botar 1.000, mais um zero ali, desculpa. Então, $1.000 em reais, né, equivale a R$ 5.711,80, certo? E o data source Banco Central. Agora, se eu tentar converter $1.000 em dólares, o que ele vai fazer? Ele vai ser rápido, e o fator é 1. E ele vai dizer assim, ó, não busquei em lugar nenhum, porque tu não está convertendo nada. Agora, se eu fizer real, R$ 1.000 em
dólar americano. Ele vai fazer a conversão, ó, então, um dólar, perdão, R$ 1 equivale a 0,17 centavos, 0,18 centavos. Então, R$ 1.000 em dólares equivale a 175 dólares americanos, Banco Central. E por último, a gente pode testar aqui. Eu quero converter 1.000 euros, então EUR, em dólar americano. Então, o fator de conversão do euro para o dólar é 1,11. Então, 1.000 euros equivale a 1.119 dólares americanos, Banco Central. Certo, pessoal? Então, vamos dar uma olhada aqui o que ele está fazendo. Eu vou botar aqui, então, um breakpoint nesse cara. Vou colocar aqui um breakpoint aqui, pode ser nesse início aqui, né? Vou fazer a requisição de euro para reais. Então, vou botar aqui 1.000 euros para moeda real brasileira. Então, ele vai dar um breakpoint aqui, tá? Entrou aqui para o modo desenvolvimento, certo? Vou dar um Ctrl M aqui para ficar mais visível. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um objeto. Primeiro, ele já transformou tudo em maiúsculo, né? Vai fazer aqui, vai setar criar o nosso objeto currency. Não é igual. Ele vai verificar. A origem nossa é brasileira? Não. Então, eu vou buscar a cotação dessa origem, que no caso é euro, em relação ao real. Então, a cotação vai vir lá, ele vai fazer uma requisição HTTP. Aqui no modo debug demora um pouquinho mais novo. Não deu erro. E ele vai pegar aqui a cotação em relação do origem em relação ao real. Então, a cotação do euro, naquele determinado dia, estava 6,3961, certo? Agora ele vai ver o alvo. O alvo é moeda real, então eu não preciso mais. Então, posso dar um F6 aqui. Então, ele vai fazer 6,39 dividido por 1, porque o brasileiro já fez, eu tenho a conversão. A conversão é a mesma, 6. E daí ele vai fazer o cálculo dos R$ 1.000 vezes o que está nesse nosso método aqui, nesse conversion rate, que é 6,79, né? 19, alguma coisa assim. E daí vai retornar para nós, certo? Então, vai dar aqui, ó, 6,39. Agora, se eu faço de duas moedas diferentes, ele vai fazer aquele cálculo. Opa, deixa eu dar um F8 que eu botei o D. Ah, mas ele vai pegar, né? Então, ele vai pegar a origem Europa, dólar, euro, perdão, para dólar americano, vai verificar. Não é brasileiro, então ele vai pegar a cotação no caso aqui, só um pouquinho, a cotação do caso do euro em relação ao real. A cotação do euro em relação ao real é 6,39. Ele vai buscar a cotação do dólar americano em relação ao real brasileiro. A cotação do dólar americano em relação ao real é 5,71. Então, para mim ter a cotação entre esses dois, é só eu fazer o 6,39, que é do euro em relação ao real, dividido pelo 5,71. E daí nós vamos ter a cotação, o fator de conversão entre o euro e o dólar americano, que daí vai dar aquele valor de 1,119, certo, pessoal? Então, o nosso código agora já está funcionando, já está buscando no nosso banco central, ou seja, ele está fazendo essa comunicação com a API de terceiro, certo? Esse banco de dados, no momento, ele está, entre aspas, inútil, né? Mas aqui cabe uma questão, né? O que acontece? Quando você depende de uma API de terceiro, e começa a complicar, né, pessoal? Pense o seguinte: e se o Banco Central cair? E se o servidor Olinda cair? Ele é um servidor de banco de dados aberto. Então, ele não tem uma finalidade de ficar 100% online, né? Ou 99,99% de disponibilidade. Então, ele pode dar algum problema, pode não estar ativo no momento. Então, todo o nosso sistema aqui ele está dependendo de uma API de terceiro. Se essa API de terceiro cair, nosso sistema todo vai dar erro, certo? Então, eu vou simular aqui para vocês. Eu vou desconectar minha rede Wi-Fi. Então, eu vou desconectar minha rede Wi-Fi. Vocês não vão ver aí no vídeo, mas nesse momento eu estou desconectando minha rede Wi-Fi e eu não tenho rede cabeada nesse meu ambiente aqui. E vou fazer uma requisição. O que ele vai acontecer? Ele vai tentar conectar lá no banco central. Deixa eu até tirar o breakpoint aqui. Deixa eu tirar o breakpoint e vou dar um F8. Ele vai estourar um erro. Ele vai dizendo aqui, ó, ocorreu um erro, né, de acessar essa URL aqui, ó.
não consegui chegar lá. Tem algum problema lá, entendeu? E isso não pode acontecer, né, pessoal? Isso a gente tem que tratar, a gente tem que criar métodos de resiliência, ok? Fica para o próximo vídeo aí. Então, seria isso. Já temos o nosso sistema aqui bem completinho, consumindo um banco de dados de terceiro, ou melhor dizendo, uma API de terceiros, ok? Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.